Muito bem, gente. Sejam todas muito bem-vindas a esse aulão de rotinas de inverno que eu e a Madu programamos para hoje. A ideia aqui é a gente, além de passar algumas horas juntas e conversar um pouquinho, é fazer também algumas práticas que façam sentido nas nossas rotinas, principalmente nessa época do ano, né, Madu? E então a gente vai começar pelas práticas, tá? A gente vai ter uma prática de asanas bem suave que eu montei, pensando muito mais no conceito da gente criar mobilidade e liberar algumas tensões que são bem comuns dessa época, né? E também da gente preparar o nosso corpo para as próximas práticas que a Madu vai passar, que são de pranayama e de meditação. E até para a gente poder perceber como essas três práticas, né, asana, pranayama, meditação e o estudo que a gente vai fazer depois, elas se conversam e se integram e uma coisa nos prepara para a outra, tá? Então, antes da gente começar, eu vou sugerir que a gente faça um pouquinho de silêncio, né, para que a gente possa todo mundo trazer consciência e energia e intenção para esse momento. Então, a gente pode sentar numa postura que for confortável, manter a nossa coluna ereta, os nossos ombros relaxados. A gente pode tirar a tensão dos nossos ombros, maxilares, globo ocular. Se quiser, pode fazer uma inspiração bem profunda e exalar pela boca, soltando um pouquinho as tensões do corpo. Se quiser, pode repetir, então, esse processo. Observa como está a sua respiração. Deixa ela fluir de forma livre e natural. E vai observando também as sensações do corpo nesse momento. Permitindo que tudo se manifeste. E observando todas as sensações táteis que possam surgir. E se fizer sentido para você, a gente pode unir as mãos em frente ao peito. Para começar entoando alguns mantras, alinhando as nossas intenções, permitindo a reverberação do som. Om. Gananantva Ganapatigan Havamahe Kavin Kavina Mupamashravastanam Jestarajan Brahmanan Brahmanaspata Napshirinvanutibisida Sadanam Om Shri Mahaganapataye Namaha Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Então, a gente vai começar movimentando um pouco o nosso corpo denso, nosso corpo grosso, que principalmente nesse período de inverno, das estações mais frias, precisa ser movimentado e precisa ser aquecido.
né, Madu? Tudo que a gente estuda e tudo que a gente lê, tudo que a gente aprende dos nossos professores, até hoje não nos falou o contrário, né? Ninguém disse assim, não, fica aí parado, só fazendo os mantras que tá tudo resolvido. Não, a gente precisa movimentar esse nosso corpo, seja por um motivo bem simples da gente ter um corpo mais saudável que nos dê suporte para essas outras práticas, como a gente falou, quanto quando a gente pensa em autoconhecimento, né? E se a gente vai fazer práticas de meditação, práticas de pranayama, para que a gente possa observar a nossa mente, a qualidade dos nossos pensamentos, a forma como essa mente funciona, a gente precisa também observar o nosso corpo, a forma como o nosso corpo está, a forma como o nosso corpo funciona, para que a partir daí a gente possa observar o que é necessário ajustar, o que a gente precisa incrementar, o que a gente precisa tirar da nossa rotina. E a gente só consegue isso quando a gente conhece o nosso corpo. E eu não achei ainda forma mais bonita, fácil e eficiente de conhecer o corpo do que através do movimento. Né? Então, o asana, ele passa muito por esse lugar, né? Da gente conhecer o nosso corpo através da movimentação e da observação desse próprio corpo. Obviamente aqui, inclusive a gente até conversou, né, Madu, pelo horário da aula, não 3 horas, tá todo mundo com o almoço ainda na barriga, a gente não vai fazer, não se preocupem, né? As meninas, tem gente aí que é minha aluna que praticou comigo, que fez aula guiada hoje de manhã, tá tipo quase com ranço de asana. Não vai ser nada demais, tá? A gente teve, né? A Madu passou a sugestão ali no grupo da gente fazer essas práticas num tapetinho ou no chão, no tapete de casa, numa canga. Mas eu também vou dar a sugestão de que quem tiver sentado numa cadeira, por exemplo, faça os movimentos adaptados no seu lugar de apoio, né? A gente vai fazer muito movimentos de rotação de tronco, de liberação da região do pescoço, de movimentação da coluna vertebral, e todos esses movimentos podem ser adaptados para a superfície onde você está sentado, tá bom? Então eu vou lá para o meu tapetinho, me avisem se vocês estiverem me escutando, tudo bem? Muito bem, então a gente vai começar sentado numa posição que seja confortável. Se você precisar de uma almofadinha para sentar em cima, deixar os joelhos mais livres, não tem problema nenhum. E aí a gente vai começar movimentando um pouquinho essa região do nosso pescoço, que normalmente acumula muita tensão no nosso dia a dia, que acumula muita tensão quando a gente também está com frio. Então, de forma bem simples, a gente vai fazer um movimento de sim com a cabeça. Então, a gente vai inspirar colocando o queixo no peito. E a gente vai exalar levando o queixo para o teto. Inspira queixo no peito. Exala queixo pro teto. Inspira queixo no peito. Exala queixo pro teto. E aí, enquanto a gente vai fazendo esse movimento sincronizado com a respiração, a gente vai deixando o peso da própria cabeça e aprofundando o alongamento. A gente faz esse movimento mais uma vez. Depois pode retornar com a cabeça lá para o meio. E agora a gente vai fazer um movimento de não. Então a gente vai levar queixo em direção a um ombro e queixo em direção ao outro ombro. Sempre mantendo uma respiração profunda, consciente.
E volta com a cabeça lá para o meio. E agora a gente vai fazer um círculo completo. Então, a gente vai fazer 2 vezes o círculo completo e amplo para o lado direito. E 2 vezes o círculo completo e amplo para o lado esquerdo. Queixo no peito. Vai movimentando suavemente a região das vértebras cervicais. Completando o segundo círculo, pode começar para o outro lado. Voltando lá para o meio, acha de novo o alinhamento da coluna. Observa se o peso da cabeça está bem firme sobre a base dos quadris, se a gente não está com o tronco inclinado para frente ou apoiado lá na lombar. Agora a gente vai trazer essa mobilização do pescoço para a região dos nossos ombros e escápulas. Então, a gente vai colocar os dedinhos das mãos lá nos ombros e a gente vai fazer círculos com os nossos cotovelos, bem amplos, começando com um movimento na frente, levando para cima, abrindo para os lados, aproximando as escápulas lá nas costas e retornando para a posição neutra. Quanto mais amplo e consciente o movimento, melhor. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, começando por trás. Então, a gente aproxima as escápulas, abre o peito, alonga o peitoral, leva os cotovelos para cima, para frente e volta para a posição neutra, relaxando os ombros. Vai percebendo a rotação das escápulas quando a gente faz esse movimento com o ombro. A liberação das tensões de subescapular, serrátil. Relaxa devagarinho os braços sobre os joelhos. Toma uns minutinhos para observar como a movimentação dessa região aquece essa musculatura, elimina um pouquinho as tensões do dia. Agora a gente vai se abraçar, como se a gente quisesse juntar as nossas mãos lá nas costas. Inspira bem profundo. E exala, a gente vai fazer um redondinho com a nossa coluna, como se a gente quisesse levar o topo da cabeça lá embaixo no chão. E só deixar pesar. E volta desenrolando. Cabeça por último. Exalou, desfez os braços. Mãos nos joelhos, relaxou. Agora, na inspiração, a gente vai elevar os nossos braços lá em direção ao teto. Pode cruzar as mãos e empurrar a mão como se a gente quisesse chegar lá no teto. Sobe bem os ombros e na exalação, relaxa, soltando os braços. Mais uma vez, inspira, cruza as mãos lá em cima, empurra o teto. Enche o pulmão de ar, exala e relaxa. Agora a gente vai focar um pouquinho no alongamento lateral do nosso tronco. Então, a gente vai levar a mão esquerda no chão
Mão direita lá em cima em direção ao teto. E a gente vai tentar, sem tirar o bumbum do chão, então mantendo os dois isquios firmes no chão, a gente vai tentar dobrar o nosso cotovelo e deixar essa mão pesar lá na lateral. Pode deixar o pescoço bem soltinho. E agora a gente vai fazer inspirações bem profundas, pensando em encher o nosso pulmão direito, expandindo essa costela, relaxando a musculatura do nosso diafragma. Fica lá um pouquinho. Observa que a cada exalação, o tronco ele pode ceder mais um pouco. E eu vou trocar de lado, só que caminhando lá pela frente. Então, eu levo a minha mão na diagonal e faço um círculo. Passando a mão pelo chão, cabeça relaxada, até chegar com a mão direita no chão. Coloquei o antebraço e o outro braço numa diagonal lá para cima, pesando lá para baixo. Agora eu foco a minha respiração no pulmão esquerdo, expandindo esse lado da minha costela. Volto lá pela frente. Agora eu vou ficar um pouquinho, algumas respirações lá na frente. Então, os braços estendidos, a cabeça relaxada e o tronco prostrado à frente. Vou recolhendo devagarinho, começando pela base do meu quadril, alinhando vértebra por vértebra, a cabeça pesada lá na frente, chega por último. E aí eu observo de novo se o peso da minha cabeça está firme sobre a base do meu quadril. Posso até manter os olhos um pouquinho fechados e perceber quais são as sensações do corpo agora que ele começou a se movimentar. Como que a minha respiração está agora, que ela encontra mais espaço. Agora a gente vai movimentar um pouquinho os nossos quadris. Então, a gente pode estender as duas pernas lá na frente. E aí a gente vai fazer um apoio da canela mais ou menos na altura do nosso joelho. Não tem problema se esse joelho ficar um pouco mais alto, não tem problema se a gente precisar de um apoio para o joelho. E aí, devagarinho, a gente vai levar essa mão lá na canela da frente. E na respiração, mais do que descer o tronco ou alcançar o pé, a gente quer crescer as nossas costelas, criando espaço, como se a gente quisesse dividir a costela do quadril e levando o tronco lá para frente, ao invés de ir para baixo. Então, a gente vai crescer como se a gente fosse chegar com a nossa cabeça numa diagonal lá em direção ao pé. Volta devagarinho. Essa mesma perna que está em cima, a gente vai apoiar ela
com o pé no chão. E a gente vai fazer uma torção do nosso tronco. Então, a gente vai abraçar a perna direita com a mão esquerda, vai apoiar a mão direita lá atrás e vai olhar por cima do ombro direito. Mantendo sempre a respiração bem fluida, bem constante e bem consciente. Inspirando e expirando pelas narinas. Volto devagarinho. E agora eu vou repetir o mesmo processo com a outra perna. Então, no meu caso, vou trazer a perna esquerda, colocando a canela mais ou menos na altura do joelho. Se sentir qualquer desconforto e quiser trazer mais para perto, canela com canela, não tem problema. Pode apoiar o joelho se precisar. Mão um pouquinho para frente, lembrando que a gente quer crescer em direção ao teto, criando espaço entre as costelas e o quadril. E lembrando que na inspiração a gente quer preencher completamente os nossos pulmões de ar, então a gente quer fazer uma respiração profunda e lenta. E a gente quer bastante consciência na exalação para que a gente consiga liberar toda e qualquer tensão que porventura possa estar presente. Essa mesma perna que está em cima, ela vai lá com o pé em direção ao chão. O pé ele fica todo no chão fazendo um apoio seguro e firme para o meu quadril. Abraço com o braço oposto e olho lá para trás, fazendo um espiral com a minha coluna, crescendo a cabeça em direção ao teto, massageando um pouquinho os meus órgãos internos aqui na torção, alongando a musculatura das costas. Voltei devagarinho, alongo as duas pernas lá na frente. Agora a gente vai juntar a sola do pé com sola do pé, mas mantendo uma distância ampla do pé com o meu quadril. Mãos lá na frente, cada um na sua profundidade, no seu limite de conforto, vai devagarinho, relaxando o tronco em direção à perna. Se for muito confortável, se o joelho não estiver apresentando nenhuma resistência, a gente pode descansar a testa lá nas solas dos pés. Ou simplesmente relaxar a cabeça e deixar que o peso do próprio corpo aprofunde a postura devagarinho. Eu volto desenrolando devagar a minha coluna.
Faço algumas respirações para que o fluxo sanguíneo se equilibre de novo. E agora, por último, a gente vai ajoelhar. A gente pode deixar os joelhos um pouquinho mais afastados. E aí a gente vai estender os nossos braços lá na frente. E agora a gente vai passar o braço direito por baixo do braço esquerdo e vai deitar sobre o ombro direito. Volta devagarinho. E a mesma coisa para o outro lado. Então, eu estendo o braço direito e passo o braço esquerdo por baixo. E deito lá sobre o ombro esquerdo. Lembrando que aqui não precisa ter nenhum tipo de ativação, sim um relaxamento e uma entrega total à postura. Volto devagarinho. Coloco as duas mãos lá na frente. E aí a gente vai só apoiar os nossos pés no chão, estender devagarinho as nossas pernas. Talvez você consiga colocar os calcanhares no chão, talvez você precisa manter o joelho flexionado. Pode levar o quadril de um lado para o outro, pode experimentar dobrar e esticar as pernas de forma alternada. Tenta deixar a cabeça bem relaxada lá entre os ombros. Pode afundar um pouquinho um ombro, depois o outro. Vai percebendo e explorando o contato das mãos e dos pés no chão. Joelhos no chão. Peito do pé no chão. E retorna devagarinho, arredondando bem a coluna, deixando a cabeça pesada. Mãos nos joelhos, coluna ereta, ombros relaxados. Pode fazer uma inspiração bem profunda. E exalar profundamente. Inspira bem profundo. Agradece a esse corpo. Manifestação do denso. Ferramenta de atuação no mundo. Muito bem. Devagarinho, a gente pode ir retornando. Ou para a nossa posição sentado no chão, ou para a nossa cadeira. Obrigada, Vale. Imagina. E agora a gente segue a nossa prática, aproveitando esse aquecimento do corpo e essa presença que a gente espalhou, começando pelo corpo, a gente vai deixando ela cada vez um pouco mais sutil, né? Sem perder essa conexão com o corpo. A gente não transcende o corpo para prestar atenção no pranayama ou na meditação, né? A gente continua com ele e vai expandindo a nossa percepção. Então, a gente vai respirar alguns minutos e para isso é importante que você esteja numa postura confortável
E talvez que você tenha uma mantinha ou seu casaco e meias por perto, porque a gente se movimentou agora, o corpo dá uma aquecidinha e agora a gente vai ficar sentado respirando, a nossa temperatura tende a cair, porque a gente relaxa. Então corre, pega uma não corre, pode ir com calma, mas pega uma mantinha, pega um casaco, o que você precisar para manter o seu conforto térmico, porque o nosso corpo fica muito tenso no frio. Então, a gente vai fazer um exercício, alguns exercícios bem simples de respiração, basicamente uma respiração gostosinha e tranquila, para a gente ir enchendo o nosso corpo, de energia sutil, né? O que na filosofia do yoga a gente chama de prana. Para isso, é importante que você esteja confortável. Então, monta a sua postura sentada. Pode ser numa cadeira, pode ser na sua cama encostada, nos travesseiros, pode ser sentada no chão, sobre uma almofada, ou se você fica confortável no chão sem nada, com as costas apoiadas ou não. Encontra uma postura aonde você consiga permanecer se movimentando o mínimo possível pelos próximos minutinhos. A gente vai fazer alguns exercícios de pranayama e depois a gente vai fazer uma breve meditação. Então, o nosso exercício começa por montar essa postura, né? Levar consciência no corpo. Então, percebe as partes do seu corpo que tocam o seu apoio, as suas pernas, o seu quadril. Percebe se seus joelhos estão confortáveis. Leva a sua atenção para a região das virilhas e percebe se você está com as suas virilhas relaxadas. E a partir desse apoio firme e confortável, a gente cresce, empurra o topo da cabeça na direção do céu. A parte baixa do abdômen está mais firme para dar uma sustentação confortável para a sua coluna. Mas também não está tenso demais, não precisa agora. Empurra os seus ombros para longe das suas orelhas, relaxa bem os ombros. Talvez você queira trazer o seu queixo um pouquinho mais para perto do seu peito, para alongar a parte de trás do pescoço, para alongar a sua nuca. E agora leva a sua atenção para o seu rosto. Percebe se você não está com as mandíbulas tensas. Talvez você queira abrir e fechar um pouquinho a boca para relaxar. Um sorriso leve é sempre bem-vindo. Relaxa as pálpebras sobre os olhos. Você pode manter os seus olhos fechados pelos próximos minutos, se você quiser. Relaxa a testa. Como se você fosse aumentar a distância entre a sua sobrancelha e o começo do cabelo. Agora leva a sua atenção para passear pelo seu corpo. Percebe se tem mais algum ajuste que você precise fazer. Relaxa onde está tenso. Leva conforto e suavidade. Para que o seu corpo agora não te chame a atenção. E você pode focar sua atenção na sua respiração. E a gente vai começar justamente levando a atenção para a respiração. E a gente vai entender esse movimento
do respirar. Eu sugiro que você comece apoiando as suas mãos na parte baixa da sua barriga, embaixo, mais ou menos na altura do umbigo. E a gente vai mobilizar essa área da barriga durante a respiração. Então, na hora que você inspirar, você vai relaxar a barriga e deixar ela encher como se fosse uma bexiga. Respira, esvazia, leva o umbigo na direção da coluna. Inspira, enche. Respira, esvazia a barriga. Mais uma vez, relaxa a barriga, enche ela de ar. E agora esvazia completamente, levando o umbigo na direção da coluna. Agora você pode subir um pouquinho essas mãos aqui para a região embaixo do peito, nas costelas. E é essa região que a gente vai sentir o movimento agora durante a respiração. Você pode até tocar aqui os seus dedos, a pontinha dos dedos das duas mãos, para na hora que inspirar a gente afasta os dedos. Expira, junta. Inspira, cresce o tronco para os lados. Expira, se esvazia, aproxima os dedos. E mais uma vez, inspira, afasta as mãos, deixa o tronco largo, ocupa espaço. Expira, se esvazia. E finalmente a gente pode levar as mãos aqui para cima do peito, na região do externo. E a gente respira nessa área. Na hora que a gente inspira, a gente traz o peito mais perto do queixo. Expira, relaxa. Inspira, sobe o peito. Expira, relaxa. E mais uma vez, inspira, o peito vem para perto do queixo. Expira, relaxa. Agora a gente vai juntar essas três fases da respiração. E eu vou sugerir que vocês movimentem as mãos para acompanhar o caminho da respiração. Então, você pode deixar as mãos aqui embaixo, perto do umbigo. Inspira, vai subindo as mãos. Conforme você for subindo o ar, e expira, esvazia de cima, esvazia o peito, esvazia o tronco, esvazia a barriga. Movimenta a mão para fazer o caminho da respiração. Inspira, vai enchendo o seu corpo de prana, de cima para baixo, de baixo para cima, perdão. E se esvazia de cima para baixo. Inspira, sobe. Se enche ao máximo de ar. Expira, vai se esvaziando devagar. E a última vez, inspira, sobe. Expira, desce, se esvaziando. A gente vai manter essa respiração completa, mas agora a gente vai contar
cada uma das fases da respiração. E cada um vai contar no seu próprio tempo. Você pode inspirar e expirar em 4 tempos, por exemplo, ou em 6, ou em 8, no tempo que for viável e confortável para você. A gente nunca quer deixar o nosso corpo sufocado de prana, né? Sem essa energia do ar. Então, a respiração ela deve ser muito completa, intensa, mas completamente confortável, ok? Então a gente expira todo mundo junto e você começa a sua contagem. Quando encher ao máximo seus pulmões, você começa a se esvaziar e o tempo da inspiração deve ser o mesmo da expiração. Lembre de manter os ombros relaxados e a respiração completa. Principalmente a atenção focada na respiração. Se você estiver confortável, você pode expandir um pouco o tempo dos próximos ciclos. Da próxima vez que você expirar, você desfaz o seu exercício e o controle da respiração. Percebe como é respirar mais passivamente, sem manipular, deixando o ar escorrer para dentro e para fora do seu corpo. E a gente vai fazer um último ciclo de exercício, que é o que a gente fez até agora, inserindo algumas pausas no final de cada uma das fases. Então a gente vai inspirar mantendo a contagem, e daí a gente vai deixar os pulmões cheios e suspender a respiração com os pulmões cheios, também pelo tempo que for confortável para você. Conta esse tempo para repetir no próximo ciclo. Aí a gente esvazia os nossos pulmões completamente e também suspende a respiração com os pulmões completamente vazios. De novo, contando a respiração. Se você já é praticante de yoga,
essa pausa com a respiração, com os pulmões cheios e com os pulmões vazios, você pode fazer os 3 bandas. Mula Bandha, Uddiyana Bandha e Jalandhara Bandha, ok? Se você não sabe o que eu estou falando, só suspende a respiração pelo tempo que for confortável, ok? A gente expira todo mundo junto para começar a nossa contagem. E a gente começa os nossos ciclos de respiração. A inspiração tem a mesma duração da expiração e as suspensões pode ter outro tempo, desde que seja confortável para você. E da próxima vez que você expirar, você finaliza o seu exercício. Mantenha os seus olhos fechados. E percebe os seus movimentos internos. Percebe como a sua respiração movimentou a sua energia. Se você consegue afinar a sua atenção, pode ser que você sinta essa energia em forma de calor ou em forma de um leve formigamento pelo corpo. Observe. E agora observa a sua respiração sem nenhuma manipulação. Observa o ar entrando e saindo do seu corpo sem esforço.
Observa a temperatura do ar quando ele entra e toca as suas narinas. E a temperatura do ar quando ele sai. E agora percebe como a atenção na sua respiração traz um silêncio para a mente. E você pode voltar a sua atenção para a própria mente, para os movimentos dos pensamentos. E mantenha essa postura de observadora dos seus pensamentos. Não deixa eles te levarem para longe. Observe a quantidade de pensamentos que surgem. Talvez a sua mente já esteja mais calma depois das nossas práticas. Talvez ainda esteja bem movimentado. Só observa e volta para a sua respiração. Observa também a qualidade dos pensamentos que surgem. Talvez hoje você esteja mais tranquila. Eu desejo que feliz. Mas talvez a mente também esteja irritada ou ansiosa. Observa a qualidade dos pensamentos que surgem e volta a atenção para a respiração. E finalmente observa o silêncio. Esse espaço entre os pensamentos, onde a sua tela mental fica vazia. Olhar para esse silêncio, para sua mente sempre lembrar, a qualquer momento, na correria do dia a dia, que esse silêncio, essa paz, está aí disponível para você. E se fizer sentido para você, a gente pode juntar as mãos na frente do peito para finalizar a nossa prática com o mantra Om. A gente solta todo o ar, inspira. Eu já agradeço a atenção e a energia de vocês nessa primeira parte da nossa aula. E agora a gente vai conversar um pouquinho.